Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula de formação geral básica do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos este é o meu sinal. E o nosso objeto de conhecimento, ele irá tratar a respeito do meio ambiente e sustentabilidade. São dois conceitos, são dois termos que, digamos assim, estão intimamente associados e a exemplo de outros objetos de conhecimento que já foram tratados em outras videoaulas, você já sabe. Meio ambiente não é, digamos assim, um tema, um objeto de conhecimento, aliás, desconhecido de vocês. Já é bastante recorrente entre nós. Então vamos visualizar, nós temos uma imagem, no caso o globo terrestre, circulando na cor verde, representando essa questão ambiental. E temos bem no título dessa projeção uma pergunta: o que é meio ambiente e sustentabilidade? Então, ao lado do globo nós temos um destaque em que é ponderado meio ambiente, conjunto de elementos naturais e artificiais que nos cercam. Então prestem bastante atenção. Quando eu trato do meio ambiente, é muito recorrente as pessoas compreenderem que meio ambiente corresponde justamente a tudo aquilo que corresponde à flora e à fauna, ou seja, as nossas florestas, as nossas matas e todas as espécies animais ali até então existentes. Isso é meio ambiente? Sim, é meio ambiente. Mas precisamos levar em consideração os outros meios, os outros lugares que nós, seres humanos, nos fazemos presentes e que precisam, digamos assim, estar adequados à nossa convivência. Já a sustentabilidade traz um outro conceito para nós. Vamos visualizar em tela qual é esse conceito? Sustentabilidade: atender às necessidades do presente sem comprometer o futuro. Então prestem bem atenção. As ideias de um meio ambiente sustentável, elas acabam preconizando justamente a necessidade da preservação do meio ambiente. Como eu disse agora há pouco, os lugares, os espaços que nós nos fazemos presentes precisam ser salutares para a nossa convivência em sociedade, mas principalmente as nossas matas, as nossas florestas e as espécies animais até então existentes. Tendo em vista que nós não podemos esquecer que tudo aquilo que é produzido e que é necessário para a nossa condição de subsistência é retirado justamente de onde? Do meio ambiente natural e não do meio ambiente artificial criado pelo homem. Então é necessário toda essa preocupação com a preservação ambiental. A ideia da sustentabilidade, ela nos traz uma grande indagação. Como conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico? Porque nós temos uma linha de progresso na sociedade, nós temos um desenvolvimento econômico que até então, pelas formas em que o mesmo ele é executado, ele acaba sendo muito agressivo no que diz respeito ao meio ambiente natural. E daí vem esse questionamento. Estamos cuidando bem do planeta? E aí nós estamos visualizando uma imagem muito bonita, mostrando um verde, a vegetação de uma floresta, um rio cortando essa floresta. Será que espaços como esse, volto a repetir, eles estão sendo muito bem cuidados por nós? Cabe essa reflexão. E, ao mesmo tempo, nós podemos identificar o quê? Existem iniciativas,
tanto do poder público, a exemplo da sociedade civil, que são medidas absolutamente sustentáveis, voltadas à preservação ambiental, porque há, em certa medida, uma consciência ambiental voltada para isso. E daí nós temos a preservação de espaços como esses. Mas, infelizmente, existem algumas práticas, a conduta de alguns cidadãos que ainda não está voltada a uma consciência ambiental, no sentido de preservar esses recursos. Por isso que é muito recorrente nós visualizarmos cenas que refletem uma realidade. As queimadas, o desmatamento das florestas, a poluição dos mares, a poluição dos rios, dos igarapés, dentre outros espaços que podem ser identificados na sociedade. Então vamos avançar. Nós temos aqui uma outra imagem que ela acaba mostrando o nosso globo, né, o nosso planeta, evidenciando justamente a questão do aquecimento global. Nós temos na imagem, né, parte do globo completamente seco, temos um termômetro ao lado para evidenciar a questão das altas temperaturas, do calor, e ao mesmo tempo nós temos a diluição da água, né? Parece que o nosso planeta, com a intensificação do calor, ele está secando. Então são desafios que precisam ser enfrentados. Porque os problemas ambientais, e dentre eles os problemas climáticos, eles não são mais uma perspectiva, eles são realidades. Então, dentre os desafios, nós temos aqui um destaque, nós temos a poluição do ar, da água, do solo, nós temos o desmatamento e a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas e o aquecimento global, que estão ilustrados nesta imagem, e o consumo excessivo de recursos naturais. Então, conforme eu li agora há pouco a todos vocês, esses são os desafios existentes e que acabam degradando, digamos assim, o meio ambiente. E são desafios que precisam ser superados. E eles são superados através das iniciativas do poder público, levando até mesmo em consideração a sistematização de legislação que regule a exploração dos recursos naturais, bem como a contrapartida da população. Isso mesmo, você, enquanto cidadão, tem responsabilidade no sentido de também contribuir com a preservação dos recursos naturais. Atitudes suas são importantíssimas para isso, e é o que nós vamos também trabalhar ao longo desta videoaula. Então, avançando nas informações, você pode visualizar nessa imagem há várias cestas de lixo e, obviamente, lixos colocados em cada uma delas. Só que se você prestar atenção, trata-se daquelas lixeiras coloridas. E qual é a finalidade delas? Justamente a seleção daquilo que, no caso, está sendo descartado. Ou seja, existe aquele cesto de lixo em que você vai colocar restos de alimentos, aquele que você vai colocar plásticos e assim sucessivamente. É isso que eu comentava agora há pouco. Isso são práticas, comportamentos que todo cidadão que tem uma consciência ambiental pode possuir. Vamos observar algumas outras informações a respeito de práticas que você pode estar adotando no seu cotidiano. Reduzir, reutilizar e reciclar. Por exemplo, você já pensou que você pode reduzir o consumo de energia elétrica na sua casa? Você sabia que muitas das vezes você não está utilizando um determinado eletroeletrônico, por exemplo, a televisão da sua casa, mas de repente ela está conectada na tomada. Por mais que você não esteja assistindo nada, mas a conexão, né, da tomada da televisão naquele plug está consumindo minimamente energia. Puxe!
retire. Não está utilizando, então retire aquela tomada do plugue da energia elétrica e economize energia. Você já pensou na reutilização, por exemplo, da água? Aquela água que você utiliza para lavar roupa, por exemplo, ela pode ser reaproveitada para você lavar as calçadas que porventura podem vir a existir na sua casa. E aí você está fazendo o uso racional da água. Da mesma forma que o uso racional é você também reduzir o tempo que você leva para você tomar um banho. Meia hora, 40 minutos? Será que realmente há a necessidade de todo esse tempo para você, digamos assim, manter o seu corpo limpo e higienizado? Você também já pensou no reaproveitamento de alimentos? Quantos alimentos cotidianamente? Aliás, resto de alimento nós transformamos em lixo diariamente. E muitos desses alimentos, eles podem ser reaproveitados. Você já pensou em pesquisar receitas em que você pode estar reaproveitando esses alimentos? Vamos visualizar novamente em tela outras práticas. Economizar água e energia, que eu já ponderei a todos vocês. Escolher transporte coletivo, bicicleta, ou então até mesmo a questão da caminhada. Evitar o desperdício de alimentos, reiterando o que eu ponderei agora há pouco a todos vocês. E a questão do consumo consciente, menos plástico e mais produtos locais, ou seja, quanto menos produtos industrializados você fizer o consumo, mais você estará contribuindo, digamos assim, com as questões ambientais. Vamos avançando nas nossas ideias, nas nossas informações. Iniciativas sustentáveis no Brasil e no mundo. E aqui você tem o símbolo justamente da sustentabilidade. Você vê a valorização muito do verde na imagem, você observa o desenho desses cataventos enormes que acabam, digamos assim, ilustrando a existência da energia eólica, que é uma energia limpa. E que práticas são essas? Cidades com coleta seletiva eficiente. No Brasil, nós temos o exemplo da cidade de Curitiba. Projetos de reflorestamento na Amazônia. Escolas com hortas comunitárias. E países com energia limpa, a exemplo da Islândia e a exemplo da Noruega. Então, essa é uma forma racional de você buscar, dentro dos recursos naturais até então existentes, outras práticas, outras tecnologias que são tidas como mais limpas. O que é que isso significa dizer? Que são menos agressivas, menos letais, menos prejudiciais em relação aos recursos naturais. Então, prestem bem atenção. São práticas sustentáveis, são práticas menos agressivas e, obviamente, são práticas que acabam contribuindo, digamos assim, com a preservação ambiental. Por exemplo, retomando o que foi lido agora há pouco, a questão do reflorestamento. Nós temos o manejo da madeira, né? Não tem como deixar de extrair, de fazer a derrubada de árvores para a extração da madeira e dali vários outros produtos surgirem a partir daquela matéria-prima. Mas derruba-se, mas planta-se outras mudas para que ao longo do tempo elas possam crescer e, obviamente, tornar-se grandes árvores, né? E aí assim você tem um ciclo de reposição no meio ambiente. E agora nós vamos partir para a nossa atividade baseada em tudo aquilo que foi explicado para você. Eu tenho uma questão objetiva, vamos visualizar em tela, acompanhe a leitura com bastante atenção. A sustentabilidade busca equilibrar o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental
e o bem-estar social. Nesse contexto, qual das alternativas apresenta uma ação que realmente reflete um comportamento sustentável no dia a dia? Antes de gabaritar, aliás, antes de fazer a leitura com vocês das possibilidades de resposta e gabaritar, no sentido de identificar qual a alternativa correta, é importante nós também levarmos em consideração que a ideia da sustentabilidade visa a preservação do meio ambiente. Por quê? Porque é necessário gerar o bem-estar, a qualidade de vida para as pessoas que atualmente existem, mas há também uma finalidade maior. E qual é essa finalidade? Pensar nas gerações futuras. Pensar ainda em que vai nascer. Ou seja, aqueles que ainda nascerão, eles precisam encontrar um meio ambiente que também seja salutar. Eles precisam encontrar um meio ambiente equilibrado. Eles precisam encontrar no futuro florestas, espécies animais nessas florestas. As matérias-primas ainda elas precisam existir em potencial, né? Então, é nesse sentido que o questionamento ele está sendo aqui colocado. Agora vamos acompanhar a leitura das possibilidades de resposta. Letra A. Utilizar sacolas plásticas descartáveis apenas quando necessário. B. Consumir produtos industrializados por serem mais acessíveis. Letra C. Substituir o transporte público pelo carro particular para maior conforto. Letra D. Separar corretamente o lixo e reutilizar materiais sempre que possível. E letra E. Aumentar o uso de aparelhos eletrônicos para facilitar as tarefas diárias. Então vamos visualizar qual a alternativa correta. Está expressa na letra D e eu espero que você tenha acertado. Separar corretamente o lixo e reutilizar materiais sempre que possível acaba correspondendo a um comportamento absolutamente sustentável e é uma conduta que você pode ter à medida em que você possui uma consciência cidadã. E para finalizar a nossa videoaula, o que foi que você aprendeu? Você aprendeu que a sustentabilidade começa com escolhas simples no nosso dia a dia. Economizar recursos, reduzir o desperdício e repensar hábitos. São formas e práticas de cuidar do nosso planeta. E seja você um aluno, uma aluna consciente e colabore você também com o meio ambiente. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Sociologia.